Pela medicina chinesa, o órgão principalmente para a digestão de açúcar é o pâncreas, né? O baço pâncreas, é o meridiano baço pâncreas, Sim. que tem a ver com o estado de preocupação mental e etc. As pessoas que desenvolvem resistência insulínica têm algum distúrbio neurológico mental? Vamos pensar no processo como um todo. Quando você fala em processo inflamatório, né, que é aquilo que eu falei, essas proteínas mal digeridas desequilibram a microbiota, abre buraquinho no intestino e são absorvidas. Coisa que deveria ser eliminada, ela consegue ser absorvida. E só de alterar a microbiota, aumenta uma toxina chamada LPS. Esse LPS é altamente inflamatório e é uma das coisas mais relacionadas com a resistência insulínica. Então, o que quer dizer isso? Toxinas e proteínas mal digeridas que fazem o organismo entrar em defesa. E essa defesa, ele começa a produzir substância pró-inflamatória, histamina, anticorpo, para combater. Esse processo vai se somando. Então, não é imediato. Pode levar meses ou anos. Ele vai se somando. E esse processo inflamatório é chamado processo inflamatório crônico de baixa intensidade ou subclínico, não é? Sim. Porque não dá sintoma. Mas quando transborda o potinho, porque o ataque foi maior que a defesa, aí vem o sintoma. E quando vem o sintoma, a pessoa fala, de repente, comecei a engordar. E de repente, eu apareci com o ovário policístico. De repente, me aumentou a pressão. Normalmente, esse de repente é porque deu esse boom inflamatório. Mas já estava com o processo Já vinha instalado. Eu falo que é safado e come quieto, né? Vem vindo devagarinho, mas se mostra quando o ataque é maior que a defesa. Só que a partir do momento que você está inflamado, qual órgão de choque sofre a consequência? De novo, entra a predisposição genética. Aí varia de casa para casa. Para algumas pessoas, essas substâncias pró-inflamatórias ocupam receptores de insulina e levam a uma resistência à insulina por alterar receptores. E aí baixa o nível de nutrição, baixa a absorção. Tudo, porque aí a glicose não entra na célula como deveria da falta de energia. Isso não quer dizer que ela vai aumentar a glicose a ponto de ter diabetes, mas ela tem a glicose acima do normal para ela. Esse processo gera uma glicotoxicidade que ativa a enzima que pode aumentar a gordura abdominal. Gordura abdominal produz substância pró-inflamatória, que produz resistência à insulina, que produz gordura abdominal. Ou seja, círculo vicioso. E aí baixa também, inclusive, energia, ATP na célula, tudo. Porque se você diminui energia, dependendo do nível de receptores ocupados, é aquela pessoa que vai falar para você, depois que eu como, dá um sono infernal. Não é aquela sonolência, né? É um sono infernal. Depois que eu como, eu preciso de um doce. Ou passou um pouquinho que eu comi, parece que eu não comi direito. Ou faltas de energia que nada justifica. Só que a insulina tem inúmeras ações. E se ela não consegue ligar na célula, o organismo entende que falta, vai lá e aumenta. Quando aumenta, ela pode reter sódio, dar inchaço, hipertensão. Ela pode reter ácido úrico e aumentar no sangue. Ela pode eliminar o cálcio. Ela pode ativar a enzima que produz o colesterol ou triglicéridos. Porém, a insulina aumentada pode desequilibrar o eixo hipófise hipotálamo gonadal. E para homem ou para mulher pode dar pele oleosa do rosto, cabelo oleoso, acne, espinhosidade, peito, costas. Pode dar ovário policístico, mioma, desequilíbrio de menstruação, aumento de sintoma de TBM ou de menopausa. Pode causar infertilidade, entre outros fatores. Então, eu costumo brincar que seria muito azar a gente ter tudo, né? Então, primeiro eu tenho que ter predisposição genética para ter resistência à insulina. E ainda é a predisposição genética que fala qual sintoma da resistência à insulina o meu organismo pode ter. Você vai ver gente que tem resistência à insulina a vida inteira, não engorda uma grama, é chamado de magra de ruindade. Mas tem colesterol alto, ou tem hipertensão, ou tem ovário policístico, mas não engorda. Você vai ver o outro que tem 190 quilos e não alterou o colesterol, nem o triglicérides, nem aumentou a pressão. Então, os sintomas que vêm a partir daí vai depender de fatores somatórios, né? Sono, atividade física. E o tal do estresse? Da dificuldade de lidar com o estresse, aumenta cortisol. O hormônio do estresse. Cortisol aumenta a resistência à insulina. Então o pessoal fala, estresse engorda. Né? Estresse aumenta a pressão. Estresse aumenta cortisol. Cortisol aumenta a resistência à insulina. E o cortisol aumentado também destrói a microbiota saudável.